Consulta de Mulher, com Karine Tenório. Um podcast da Revista Consulta. Ei, mulher, você que está me ouvindo agora, certamente começou 2020 cheia de planos, né? E eu espero que você esteja já colocando em prática, seja uma dieta ou até mesmo cuidar da saúde, fazer aquele check-up, os exames de prevenção. Já ouviu falar em Papa Nicolau, mamografia, colposcopia? Tá tudo em dia? Eu sou Karine Tenório e neste episódio do podcast Consulta de Mulher, da Revista Consulta, o nosso assunto é a busca da mulher pela saúde íntima e como a mente pode interferir numa vida saudável. Para contribuir com esse debate, eu recebo aqui a ginecologista, a doutora Vanúzia Miranda, que é médica responsável pelo laboratório Cecicol Diagnósticos. Seja bem-vinda ao podcast da Revista Consulta, doutora. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e poder cooperar com essa matéria tão importante, muito importante. Doutora Vanúzia, não devia ser assim, mas muitas mulheres ainda desconhecem a importância de alguns exames que deveriam ser básicos, essenciais para a prevenção da saúde íntima, né? Como, por exemplo, a colposcopia. Tem muita mulher que nem sabe o que é isso. Verdade. Veja bem, a colposcopia é um exame que, em verdade, deveria fazer parte do rastreio contra o câncer de colo uterino. É um exame de magnificação, ele localiza as anormalidades que possam ter em colo e em vagina e junto com o Papa Nicolau, ele diminui a possibilidade de falha. Veja bem, o Papa Nicolau, o exame citológico, o exame de lâmina, ele é conhecido com esses 3 nomes. Ele é o exame de rastreio oficial do nosso país, mas ele tem uma falha de 40%, então 40% do citológico tem a oportunidade de estar negligenciando uma doença evitável. Ou seja, você pode ter 40% de falsos negativos no citológico. Quando você junta isso com a colposcopia reduz esse índice de falha do citológico. Então você tem uma eficiência de 93,7%, bem precisamente falando. Ou seja, é você dar um up muito válido para um câncer que ainda é a terceira neoplasia do nosso país, em termos de importância, mais incidente em mulheres. Então, para o câncer de colo uterino, você dar esse up com a colposcopia seria muito bom e é um exame que hoje toda mulher pode ter acesso a ele. Toda mulher. Então, o correto é que a mulher não faça apenas o Papa Nicolau, que faça os dois. Os dois é o casamento perfeito. E aí, doutora, eu vou partir agora para um assunto que eu particularmente tenho muita curiosidade, porque eu sou aquela pessoa que sou a ansiedade viva, né? Eu sou a ansiedade pessoa, extremamente ansiosa, e eu fico me perguntando às vezes se esse meu comportamento não pode afetar a minha saúde, inclusive a saúde íntima, né? Muitas pessoas falam que o câncer está muito associado a questões emocionais. Aí eu estava me perguntando outro dia sobre a candidíase, por exemplo. Ela está associada à questão emocional? Com certeza. Eu diria para você que a mulher tem muita emoção à flor da pele mesmo. Ela tem, desde que menstrua, flutuações hormonais que a fazem mais sensível em determinado período do ciclo, as fases pré-menstruais, as tensões pré-menstruais, e quando a mulher menopausa, ela também reflete toda essa oscilação hormonal que o organismo apresenta, né? E isso repercute sem nenhuma dúvida na parte íntima. Veja bem, você me falou do câncer, você me falou da candidíase. Especificamente câncer, as pessoas falam que o câncer é o resultado, um péssimo resultado, de muitos traumas e de muitas dores. Já houveram pesquisas em torno de câncer de mama, falando que eles são causados geralmente depois de traumas. A candidíase, ela é uma oportunista de carteirinha daquelas mulheres super ansiosas, das mulheres que têm uma irritabilidade, uma fragilidade emocional muito grande, justamente porque ela se aproveita desse momento em que a imunidade da mulher se torna mais frágil, menos responsiva, para ela mostrar a cara, e mostrar a cara na sua pior forma, numa forma patógena, causando coceiras de repetição, fissuras de repetição, processos inflamatórios com edema genital e tudo que ela tem direito de fazer. Então, está muito correlacionado. Existem doenças nos genitais que você
traçando o perfil das pacientes, o que é que elas têm em comum? Um perfil ansioso. E dentre essas doenças, uma das vias que causam câncer de colo e câncer de vulva, principalmente de vulva, é o líquen escleroso, uma entidade autoimune que aparece em portadoras de uma ansiedade enorme. Elas são implosivas, elas são introspectivas, aparentemente, elas nem parecem ter problema para você, mas dentro dela um furacão canaliza toda a ansiedade na área genital. Essas mulheres têm coceira crônica de anos de duração. Essas mulheres têm a anatomia vulvar totalmente modificada, desaparece clitóris, desaparece pequenos lábios. Essas mulheres têm hematomas facilmente na vulva porque a coceira é incontrolável. Essas mulheres diminuem o diâmetro do vestíbulo e têm uma penetração dolorosa, dificultada, muitas vezes impedida até, chegando a fusionar a linha mediana, deixando o orifício bem pequeno por onde sai a urina e por onde ela pode tentar um intercurso sexual. Então, tudo isso é uma atribuição do emocional, do perfil emocional. Doenças sem causas aparentes, injustificadas por algum problema na morfologia, alguma patologia diagnosticável através de exames. Elas têm um cunho emocional importantíssimo. Dentre elas, uma dor vulvar que a mulher fala. Tem dor, dói, eu não posso penetrar, meu marido não pode me tocar, o toque me dói e a vulva dela está absolutamente intacta, íntegra. Essa dor tem um cunho emocional enorme e aparece assim, idiopaticamente. Quando você vai sondando a paciente, fazendo o histórico dela, você descobre que muitas vezes ela foi abusada sexualmente por algum familiar, sexualmente por um vizinho, um tio, quando era criança ainda, mas isso repercute na fase adulta, quando ela inicia relacionamentos sexuais, pelo próprio parceiro sexual com quem ela resolveu casar e ele não tem um relacionamento, nenhuma abordagem sexual de vida, né? Um relacionamento abusivo. Abusivo, com certeza. Então, tudo isso é um espelho, é um reflexo desse emocional abalado que a mulher pode ter. E aí, quando a gente pensa nessa questão da emocional, da introspecção, também é fácil de lembrar dos adolescentes, né? Sim. A forma como o adolescente vai percebendo aquele corpo que está mudando, a vida sexual que está iniciando, sim, a primeira consulta na ginecologista. Como é que a senhora está observando o comportamento do jovem nesse momento? Eu vejo como um campo meio minado. Eu estou sendo bem sincera em falar aqui. O relacionamento hoje é um relacionamento muito descartável. E as mulheres, ela tem um lado, uma face muito romântica. Ela quer ser amada e ela quer amar alguém. E amar significa compromisso. E isso é um ato que hoje em dia a gente não vê na prática, não é? As músicas até cantam, mas a prática não vivencia essa história. Então, os adolescentes hoje eles querem ter uma relação sexual, mas amanhã eles passam por você e fingem não lhe ver e nem nunca ter conhecido você. E isso emocionalmente tem sido um abalo para muitas adolescentes. Então, curiosamente, eu tenho recebido adolescentes deprimidas, com problemas de relacionamento, introspectivas, sem desenvolver em casa um relacionamento com os pais amigável, de ajuda para esse tipo de ocorrência na vida delas. Então está sendo uma fase em que elas não estão sabendo como lidar com situações desse tipo. O autoconhecimento, não é? A liberação sexual. Exatamente. Os pais ainda hoje se negam a ter esse tipo de conversa com os filhos. Alegam vários motivos. Não tenho tempo, não sei como começar esse assunto, eu me intimido, eu tenho vergonha. Minha mãe não conversava comigo do jeito que eu aprendi aos trancos e barrancos, ela também pode aprender. E eu acho que esse é um ponto crucial quando a filha menstrua. A menstruação é um marco na vida da mulher. Um marco em todos os sentidos. Ela está preparada hormonalmente para procriar. Então ela está iniciando ali uma vida fértil. Esse é o melhor momento para sentar e dizer o que é que pode acontecer de mudanças na vida dela, a começar a dar atenção que ela deve ter para o ciclo e para a fase ovulatória dela, conhecendo o ciclo menstrual dela, conhecendo as anormalidades que pode vir com a primeira menstruação, conhecendo as queixas, as dores e a fragilidade emocional que vem junto nas tensões pré-menstruais. E, obviamente, falando da primeira relação sexual
do período fértil, do que pode acontecer com a gravidez indesejada e junto à gravidez indesejada, do que pode acontecer com doenças, infecções sexualmente transmissíveis que podem marcar a história dela negativamente para todo sempre, como ainda é com HIV e AIDS. E aí a gente fala de uma época em que, no passado, a mulher era, de certa forma, reprimida sexualmente e o homem estimulado. E agora não está tendo mais tanto essa repressão feminina. A senhora observa que a mulher está tendo, nessa liberdade sexual do momento, um contato mais íntimo com o próprio corpo? Hoje a gente percebe dois grupos muito diferentes. Que ainda guarda esse remanescente da mulher que não se tocava, não se olhava, foi reprimida durante toda a criação e desenvolvimento dela. E a gente encontra uma mulher que se aguçou para a área genital de tal forma que ela tira nudes, ela acha bonito se ver, ela começa a apontar pontos que ela não gostaria de ter nos genitais, ela começa a observar a cor do genital e começa a exigir mais dela. Isso tem interferido, inclusive, na autoestima dela, na autoconfiança diante do parceiro num ato sexual. Então, tem mulheres que faz questão de tirar manchinhas na pele dos genitais, manchinhas escuras que costumam aparecer pelo próprio atrito de pele com vestes, entendeu? Ela começa a se incomodar e quer mudar isso. Mulheres que começam a se incomodar com o tamanho dos pequenos lábios, notou que existe uma assimetria entre um lado e outro e ela quer se ver livre disso. E o interessante é que quando elas começam a ter essa noção e elas começam a ser favorecidas fazendo plásticas, fazendo tratamentos para despigmentar aquelas áreas que são mais pigmentadas, ela começa a mudar o perfil emocional delas. Elas dizem assim, eu agora sou outra pessoa, eu agora tenho toda a autoconfiança de fazer um striptease para o meu parceiro, de me ver nua e ficar com ele e gostar de estar naquele momento ali, nua, na frente dele. Então a mulher está se descobrindo, eu vejo uma nova etapa e um limiar muito tênue entre o que vai ser muito bom, porque essa autoconfiança sempre é muito bom, e o que pode ser um pouquinho prejudicial em termos de valorização feminina. A mulher não pode perder esse nicho, ela não pode perder esse norte. Ela tem tudo o que há de bom, ela tem, mas ela não pode se deixar perder o prumo pela desvalorização dela consigo mesma. A gente observa muito que a mulher se cobra demais, né? Ela quer ela tá com o corpo em dia, e aí ela se preocupa com o tamanho do seio, o tamanho do bumbum, e a gente percebe que, pelo seu relato, está caminhando também para uma preocupação com a área genital. Com certeza. Até que ponto essa preocupação é benéfica? Como é que a mulher pode perceber que realmente ela precisa fazer algum tipo de tratamento, algum tipo de intervenção cirúrgica nessa parte do corpo? O que é saudável e o que não é saudável? Até o ponto que ela se sinta à vontade com ela mesma. E isso tem muito a ver com relacionamento com o parceiro. A posição do parceiro é uma posição imensa, de um peso enorme, porque às vezes a mulher tem os pequenos lábios muito desenvolvidos, ultrapassam o tamanho dos grandes lábios, mas o parceiro acha aquilo ótimo e brinca com aquilo. E ela se curte daquela forma, então eu acho que está tudo certo ali. Mas no momento em que o parceiro diz, por que é que você tem isso tão grande? Aquilo é uma trava para ela. Então ela não consegue mais se pôr à vontade sexualmente diante do parceiro. Isso passa a ser um incômodo. Muitas vezes isso não vem de uma ordenança do parceiro, de uma observação do parceiro, mas vem de uma observação de uma amiga, de uma irmã, de uma prima que teve a oportunidade de vê-la trocando de roupa, ou da própria paciente. Quando já adolescente, percebe que quando veste um biquíni, há uma marca, uma protuberância maior ali no meio, que é justamente os pequenos lábios que não são tão pequenos assim. Quando ela vai fazer uma academia e que põe uma leg e que também marca, e ela observa que aquilo a incomoda e que se mostra diferente das demais meninas que estão com ela na sala. Então, quando chega nesse ponto em que aquilo é um incômodo para a mulher e aquilo a trava de manter um relacionamento sexual com o parceiro, de se pôr nua na frente de uma irmã, na frente de uma colega de escola, de universidade, porque ela sabe que pode haver observação de que aquilo é maior do que o comum e ela se sentir tolhida com essa história.
Esse é o mal, entendeu? Essa é a face escura da história. Quando você não passa a se sentir bem com você mesma. Quando você começa a travar. Quando o relacionamento com o seu mais próximo se torna difícil porque você não consegue estar à vontade com ele. Então, aí vem a hora de você realmente buscar um profissional, que pode ser um ginecologista. Eu nunca gosto de trabalhar sozinha, eu particularmente como ginecologista. Então, quando eu vejo uma pessoa com esse perfil, eu geralmente sondo o emocional dela, porque às vezes é assim, o marido arranjou uma outra parceira que não ela, está com um relacionamento extraconjugal, ela quer resgatar o relacionamento com o marido através de uma cirurgia plástica de vulva. Não é assim, não é assim. Ela vai se frustrar com esse procedimento, porque o problema dela é um outro problema, que precisa ser resolvido numa esfera maior, que é a esfera psicológica, emocional. Às vezes, ela diz assim, eu não consigo me sentir atraída pelo meu marido. Eu gostaria de fazer uma despigmentação aqui, porque eu acho que é porque minha vulva é muito escura. A área perianal é muito escura, eu me sinto tolhida de ficar nua na frente dele e ele queria intimidades comigo que eu não tenho coragem de ter. E aí eu vejo que aquilo dali às vezes precisa da participação de um sexólogo, entendeu? Fazendo uma terapia de casal, fazendo uma terapia nela também, para que ela se solte mais sexualmente falando, entendeu? E aí descobrir se o motivo é realmente o escurecimento da pele ou tá muito mais além, tá? Na alma, tá? No sensitivo dela, entendeu? Então a gente mexe um pouco. Então, eu digo a você que essas queixas são queixas muito profissionais. Tem o papel do gineco, que faz a ninfoplastia, que faz o clareamento, agora o rejuvenescimento da área íntima. É uma opção vigente. A gente não pode mais pensar nisso como só dedicada ao rosto, à face. A vulva hoje tem os mesmos parâmetros de lifting, de clareamento, de rejuvenescimento, de preenchimento que o rosto tem. E é curioso a gente, como mulher, passar a se olhar dessa forma, né? Exato. Mudar completamente o direcionamento. E aí, doutora, como em toda consulta, a gente quer sair com a receita na mão, né? E qual é a receita para as mulheres e para os homens também que estão nos ouvindo? Porque esse assunto é muito importante também para o homem estar por dentro. Busque um equilíbrio, né? Eu acho que o equilíbrio é a palavra-chave para tanta coisa. A mulher é muito emocional e ela precisa estar realmente bem equilibrada, bem norteada quanto aos seus valores. Não permita que ninguém negligencie você, negligencie seu emocional e negligencie você como você é. Eu quero fazer esse adendo, entendeu? Aceitar você como você é. Você tem opções na vida, opções de quando você vira uma pessoa que não lhe aceita como você é, ele negligencia, você pode não ficar com essa pessoa. Simplesmente, não significa maltratá-la, não significa pagar na mesma moeda, mas proteger-se emocionalmente, não necessariamente convivendo com aquela pessoa. Então, que os relacionamentos sejam desenvolvidos dessa forma. Eu acho que finda você sabendo ser seletiva e sabendo ser agradável. É esse equilíbrio que eu gostaria que todas tivessem, sem perder a noção do valor de cada uma. Porque cada uma é preciosíssima. A mulher, ela guarda sentimentos, ela guarda emoções. Ela é uma enxurrada de uma essência maravilhosa, entendeu? Só que elas se deixam perder todo esse valor por muito pouco. Por uma atenção que muitas vezes nem é a que ela merece ter. Por uma companhia que nem é a que ela merece ter, na verdade. E eu queria que ela repensasse comportamentos, porque às vezes um posicionamento muda toda a história dela. Então eu quero que muitas repensem, porque cada caso é um caso, né? E eu acho que é por aí. Que receita, viu, doutora? Essa aí foi uma receita de respeito aqui no podcast Consulta de Mulher, da revista Consulta. Muito obrigada, doutora. Eu agradeço demais a possibilidade de eu estar aqui conversando sobre isso que amo fazer. Esse foi o podcast Consulta de Mulher da revista Consulta. Durante esse episódio, eu, Karine Tenório, conversei com a ginecologista Vanúzia Miranda, médica responsável pelo laboratório Cecicol Diagnósticos, sobre como ter e promover a saúde íntima das mulheres e também como um fator psicológico
psicológico é tão importante para estar bem fisicamente. Muito obrigada, doutora, mais uma vez, e você pode ouvir e acompanhar outros episódios do podcast da Revista Consulta nas plataformas Deezer, Spotify e no nosso site revistaconsulta.com.br. E não deixa de ver outras informações sobre saúde e bem-estar nas nossas redes sociais. Tem o Instagram e também o Facebook, @Revista Consulta. Até a próxima!